Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor David William e este então é o nosso novo espaço para diálogo, para comunicação sobre o componente curricular de Geografia, o canal Geoeducação com o professor David William. O canal Geoeducação tem o intuito de trazer para o YouTube as novas possibilidades da comunicação entre professor e aluno e assim estarmos interagindo sobre este componente curricular. A geografia é um componente de extrema importância para o nosso dia a dia e não apenas para a vida acadêmica. É possível estarmos trazendo a geografia para a nossa realidade, o nosso dia a dia e assim concretizarmos coisas necessárias para o nosso futuro. Com a geografia, como veremos no vídeo de hoje, nós poderemos estudar o nosso passado, entender o presente e assim nos preparar para o futuro. Neste vídeo que estamos gravando para a abertura do nosso canal, escolho este espaço para dizer da importância da geografia, pois o meio que vivemos é de extrema necessidade e reconhecimento para entender a nossa realidade. Contudo, pessoal, essa praça é um exemplo de como podemos estar interagindo com o meio vivente e assim estarmos entendendo a relação entre humano e natureza e assim estarmos também entendendo o que é a construção do espaço geográfico. Este nosso canal terá como principal objetivo a interação entre professor e aluno e aqueles que desejam aprender um pouco mais sobre o componente curricular de geografia. Assim sendo, este canal passará a ser um elo de comunicação entre nós, um espaço formativo também. Para o nosso vídeo de estreia, trago para vocês então a importância de estudar geografia e assim o entendimento desse componente curricular e qual é a vantagem de estarmos interagidos com a geografia no nosso dia a dia e a importância para a nossa vida. Então, antes de iniciarmos o tema do nosso vídeo de hoje, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like neste vídeo e ative os sininhos de notificação. Assim você ficará por dentro de tudo que acontece e o que tem de novidade no nosso espaço, ok? Vamos então para o nosso vídeo de hoje. Solte a vinheta. Antes de começarmos a falar sobre o nosso tema específico do vídeo de hoje, gostaria de me apresentar um pouco mais. Como já disse no início do nosso vídeo, sou o professor David William, sou formado em licenciatura em Geografia, graduado pela Universidade Norte do Paraná. Assim sendo, licenciado em Geografia, atuo na área da educação, ministrando aulas do componente curricular de Geografia. Desde o início da minha formação acadêmica, com a educação básica, ensino fundamental e médio, como muitos já conhecem, eu desenvolvi um gosto muito grande pela educação. Hoje, vivenciamos uma era de uma educação muito nova, muito diferente. A educação da era 4.0 é uma educação tecnológica, onde nós temos diversas possibilidades de estarmos dialogando e interagindo com os nossos alunos. Na minha época, quando estudava a educação básica, lembro-me que os nossos limites de estudos eram mínimos. Nós tínhamos um espaço bastante limitado. A tecnologia ela não era tão assistiva, ela não era tão acessível aos alunos, a nós, muito menos aos professores, que tinham recursos bastante limitados para estarem trabalhando. Hoje, vejo que nós temos inúmeras possibilidades de estarmos alcançando, assim, índices magníficos através da tecnologia para a educação. Nós temos a possibilidade de estarmos interagindo e dialogando de diversas formas. Eu te pergunto, onde você está neste exato momento em que você assiste nossos vídeos? Deixa aí nos comentários um pouco abaixo onde que você mora, em qual cidade, em qual estado, para vocês perceberem a facilidade que nós temos de estarmos interagindo com pessoas de diversos lugares ao mesmo tempo através dos recursos tecnológicos. Assim, pessoal, comecei a criar este gosto pela educação. Vendo hoje essas possibilidades que a tecnologia nos traz, desde o meu período da faculdade, lá junto da Unopar, que é a Universidade Norte do Paraná, na qual formei, no entanto, no sistema semipresencial, onde eu estava indo à faculdade uma vez por semana, e assim estava interagindo com professores no sul do nosso país, lá no estado do Paraná. Eu, aqui no interior de Minas, interagindo com professor em outra parte do país, tendo essa possibilidade formativa. Isso chamou bastante
bastante atenção no período da minha formação acadêmica do ensino superior. Hoje, trabalho em escolas da rede pública de educação, tendo assim alguns limites para estarmos trabalhando, porém inovando cada vez mais. Gosto muito de levar tecnologia para os meus alunos. Sou marcado assim de certa forma por estar interagindo com os alunos na maneira que eles conhecem, na maneira que eles entendem. Brinco muito com meus alunos, principalmente de ensino médio, né? Costumo dizer que tenho quase a mesma idade que eles. Hoje eu tenho 23 anos, já dei aula para alunos mais velhos do que eu, na verdade, por conta da educação de jovens e adultos, que é uma possibilidade da educação de hoje. Portanto, já te digo, se você já é adulto e não concluiu sua formação, procure uma escola. Não deixe de se profissionalizar através de uma boa formação acadêmica. Se você hoje, infelizmente eu digo de certa forma também, em uma formação acadêmica mais avançada, suas possibilidades de emprego, suas possibilidades de estar desenvolvendo uma atividade econômica são muito maiores. Então não deixe a vida acadêmica de lado, estude. Estude, você com certeza terá suas recompensas. Então, pessoal, como estava dizendo, essa maneira minha de estar trabalhando na sala de aula, de dialogar com meus alunos muito próximo deles, me faz perceber quais são essas aptidões que os alunos têm. Hoje não adianta eu chegar, pegar uma sequência de livros didáticos, colocar em cima da minha mesa e virar para os meus alunos. Quero o resumo da página tal a página tal. Ou simplesmente nós vamos ler as páginas tais, tais e tais e ficar por isso mesmo. É muito mais prático eu chegar na sala de aula, plugar ou conectar, na verdade, né, um pendrive ou um aparelho mais tecnológico que vai trazer para a sala de aula um vídeo ou um outro contexto, uma imagem, uma gravura, que nós poderemos estar dialogando em cima dela, explicando ali a nossa matéria, não fugindo do contexto acadêmico, é claro, mas fazendo com que os alunos possam, então, estar ali interagindo com algo que é de extrema importância para o desenvolvimento acadêmico deles, para a vida deles e também de acordo com as suas aptidões. Nós bem sabemos que os nossos jovens, que as nossas crianças nos dias de hoje são fascinados pela tecnologia. E é importante que nós também, professores, profissionais da educação, sejamos fascinados por essa mesma tecnologia para que possamos falar a mesma língua de nossos alunos. Já pararam para pensar nisso? Hoje, produzindo então material para a internet, não dialogo apenas com os meus alunos, dialogo com professores, dialogo com outros profissionais. Por isso gosto de dizer dessa importância. Sempre tive uma aptidão imensa pela tecnologia e pela educação. Por isso então comecei a pensar, por que não alinhar uma coisa com a outra? Um pensamento que pode ser assim, uma coisa tão banal, parece tão óbvia, mas em muitos lugares ainda não existem. Esta prática, às vezes, ela ainda não como que eu posso te dizer, utilizada, né, da melhor maneira possível para desenvolver o conhecimento acadêmico. Assim, eu começo a partir de agora estar utilizando desta plataforma para estar dialogando sobre educação, inclusive na minha área de formação. Após concluir a graduação em Geografia, comecei a me especializar em Gestão Escolar Integrada e percebo que existem assim recursos inúmeros que podem estar auxiliando um melhor desenvolvimento acadêmico, um melhor desenvolvimento estudantil para que as nossas crianças e os nossos jovens possam se aprimorar para o futuro. E fazendo um gancho entre a gestão e também as questões relacionadas à minha área de formação específica, que é a geografia, trago para o nosso primeiro vídeo, então, a importância da geografia ou simplesmente a importância de estudar a geografia. Creio que muitos de vocês que estão aí do outro lado, com certeza em algum momento da sua vida acadêmica dentro da escola, você já parou para pensar: poxa vida, que matéria chata a tal da geografia. Eu sei, muitos não gostam de geografia. E às vezes até digo por quê. Infelizmente, muitos dos que não gostam é porque não conhecem a geografia de fato, como ela é na sua essência, como ela é na sua realidade e no seu objetivo fundamental.
Se você parar para pensar e entender qual que é a importância da geografia, qual que é o objetivo de se estudar geografia, você começará a criar um gosto tão grande por este componente curricular que você vai começar a querer estudar e assim poder estar desenvolvendo aptidões relacionadas a este componente curricular. A importância da geografia está relacionada à questão da construção do espaço geográfico. Você já se perguntou o que é o espaço geográfico? Não? Se ainda não pensou, não se perguntou o que é o espaço geográfico, está na hora de você começar a pensar. Vivemos uma realidade hoje completamente diferente daquilo que estávamos acostumados a viver no tempo passado. Hoje vivenciamos um tempo bastante diferente. Portanto, o espaço geográfico trata-se daquele espaço onde o ser humano se relaciona ou se relacionou no passado e construiu algo para suprir a sua necessidade. Então, a sua adaptação no meio para a sua sobrevivência é aquilo que nós denominamos como espaço geográfico. Portanto, pessoal, a geografia será aquele componente curricular que estará estudando, pegando um pouco do passado ou o passado como um todo de uma maneira geral, interpretando o que aconteceu no passado para entender o que acontece hoje, o que se vivencia na nossa realidade. Fazendo um intercâmbio, essa ligação entre passado e presente, a geografia é capaz de modelar, interpretar e entender. E por que não dizer se planejar para o futuro, mesmo o futuro próximo ou um futuro mais distante? Pois com a geografia nós estudamos diversos aspectos econômicos, culturais, paisagísticos e diversos outros que estarão relacionados com o cotidiano do ser humano. Quando se fala de geografia, tenho certeza que muitos pensam, nome de estado, nome de país, qual é a capital? A gente sempre brinca muito, né? O professor de geografia é aquele que estuda 4 anos para saber a capital dos estados ou saber a capital de tal país, mas isso não é verdade. O professor de geografia é aquele que vai estar auxiliando ao discente a pegar a sua realidade e entender o meio que ele vive. Portanto, é por isso que na geografia nós vamos estar estudando os fatores climáticos, nós vamos estudar a economia, nós vamos estudar diversos outros pontos relacionados aos conceitos físicos, aos conceitos econômicos e também aos conceitos políticos, onde nós temos a distinção entre geografia física e a geopolítica, porque nós estudamos o nosso planeta das mais diversas formas. Gosto muito de dizer que a gente revira o nosso planeta de cabeça para baixo, ou melhor dizendo, de norte a sul e de leste a oeste, sendo que não existe nem em cima nem embaixo em um contexto geográfico. Nós podemos dispor este estudo geográfico em um dispositivo de localização, interpretando assim então a importância de se estudar a geografia. Assim sendo, o objetivo principal, o objetivo central da geografia é interpretar o contexto do espaço de vivência do ser humano para auxiliar ao próprio a se planejar para o seu futuro, para que ele não possa perder os seus recursos, para que gerações futuras possam ter acesso aos mesmos recursos que nós hoje temos ou que os nossos antepassados tiveram. Entender as formas de relevo, a disposição de uma bacia hidrográfica, o tipo de solo, o tipo de recurso hídrico, né? A quantidade, a disposição dos recursos que nós temos em um dado espaço, os fatos sociais, as questões econômicas, as questões culturais de um dado local são imprescindíveis para que possamos nos preparar para a nossa vida, para que possamos nos preparar e também auxiliar aqueles que estamos trazendo para o mundo de hoje e para um futuro não tão longe, não tão distante. Gosto muito de relacionar com os meus alunos dentro da sala de aula de uma maneira bem próxima, falar a linguagem do aluno, e é assim que nós estaremos trazendo para este canal os nossos vídeos com uma linguagem bastante clara, uma linguagem bem objetiva para facilitar este entendimento e assim despertar em diversas outras pessoas o gosto por este componente curricular.
pois a geografia, ela não é simplesmente para aqueles estudiosos da terra, ou estudiosos do clima, estudiosos da economia ou da política, mas a geografia é para todos nós, pois todos nós dependemos de um equilíbrio no nosso planeta para que possamos vivenciar uma vida tranquila, uma vida de qualidade, uma vida onde poderemos desfrutar dos recursos que o nosso planeta nos propõe e assim, então, nós podemos estar utilizando de uma maneira consciente, de uma maneira tranquila, para que estes mesmos recursos possam ser repostos no ambiente para que demais pessoas possam estar utilizando. Quando relaciono-me com os meus alunos na sala de aula, utilizar dessa linguagem clara, utilizar dessa linguagem objetiva, vejo que é fundamental, pois facilita o conhecimento deles e traz para a sala de aula a sua realidade. Essa é a importância do conhecimento e a vida acadêmica nos dias de hoje. Falando de educação 4.0, falando de era da tecnologia, revoluções industriais que trouxeram para nós, assim, de gigantescos conhecimentos científicos e tecnológicos, jogar tudo isso de lado para viver uma educação, um conhecimento acadêmico arcaico e que não traz para o contexto educacional estes desenvolvimentos tecnológicos, para mim não funciona, pois nós devemos viver sim a realidade. Claro, não podemos deixar de lado o passado, aquilo que vivenciamos é sim importante, porém, o que nós vivenciamos nos dias de hoje também é fundamental para vivenciarmos o nosso futuro. Por isso, bato naquela tecla e volto no que disse lá no início do nosso vídeo. A geografia é aquele componente curricular que vai estar fazendo essa ligação entre passado, presente e, assim, se preparando para o futuro. Se você quer conhecer mais sobre a geografia, tem um filho, um sobrinho que está na escola, alguma outra pessoa que já no passado teve um gosto pela geografia, não pôde se aprofundar tanto, e também para aquele que não gosta tanto do nosso componente curricular, traga para o nosso canal, convide ele para estar se inscrevendo no nosso canal, junto com você, ativar os sinos de notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal Geoeducação com o professor David William. Estarei trazendo conteúdos diversos sobre o nosso componente curricular e estaremos discutindo aqui os conceitos e o entendimento sobre as matérias relacionadas à geografia e ao conhecimento geográfico. Portanto, te agradeço desde então por estar aqui neste nosso novo espaço, por estar comigo, agradeço pela sua parceria, divulgue para os seus amigos, para os seus familiares, faça que este vídeo faça que o nosso canal chegue às diversas pessoas para que possamos então estar interagindo e levando o nosso conhecimento a diversos cantos através dos recursos da tecnologia. Te agradeço pela companhia neste vídeo de hoje e te espero para o próximo. Até mais!